Você está mudando bilhões de vezes por segundo. Literalmente. Essa frase não é motivação barata, não é metáfora poética, é literal, física e vibracionalmente verdadeira. O que você chama de você não é contínuo. É uma sequência de quadros, como um filme, passando tão rápido que cria a ilusão de continuidade. A pessoa que começou esse vídeo não é a mesma pessoa que está aqui agora. Porque nesse exato momento, você já saltou para outra linha do tempo. Para outra versão da sua consciência. Suas células mudaram, sua vibração mudou, sua posição na realidade mudou. E se tudo aquilo que você chama de realidade for apenas um reflexo dentro da sua consciência? E se nada, absolutamente nada, estiver acontecendo fora de você? E se o que você chama de vida for apenas um espelho do que você está emitindo agora? O que você está prestes a ouvir não é filosofia, não é religião, não é teoria. É uma descrição precisa da mecânica da realidade. Aquilo que Bashar vem ensinando há décadas para quem está pronto para despertar. Hoje você vai entender, finalmente, por que você não está preso, por que sua vida pode mudar agora, e por que o que você chama de mundo externo nunca esteve fora de você. Hoje você entende por que todas as tentativas desesperadas de controlar o reflexo nunca funcionaram. Então respire fundo, porque sua mente vai expandir. E talvez, só talvez, você desperte para algo que sempre esteve aí, mas você nunca percebeu. Imagine entrar em um enorme corredor cheio de espelhos, um hall of mirrors. Você se olha ali. Você move seu braço, o reflexo move. Você sorri, o reflexo sorri. Você franze a testa, o reflexo franze também. Você nunca tentou empurrar o espelho para fazer o reflexo sorrir. Porque é óbvio que o reflexo responde a você. Essa é a realidade. A realidade responde ao seu estado interno, não o contrário. Quando você tenta mudar o reflexo, a circunstância externa, sem mudar o estado de ser, o emissor interno, você entra em frustração, resistência e sofrimento. Não funciona porque não pode funcionar. A metáfora do espelho é simples. Mas é a chave. O reflexo não possui autonomia. O reflexo não decide. O reflexo não cria. O reflexo executa. O reflexo mostra. E a maioria das pessoas vive empurrando o espelho. Tentando mudar o reflexo. Tentando convencer a vida, a realidade, o destino a se comportar de forma diferente. Mas nunca mudando o emissor interno. Bashar sempre diz: você não toca o reflexo para mudar a imagem. Você muda quem você é, e o reflexo se reorganiza naturalmente. Isso não é motivação. Isso é mecânica vibracional. Guarde essa metáfora do espelho, porque ela voltará no final de um jeito que você nunca percebeu. Você não está morando dentro de uma realidade física. Essa ideia parece lógica, porque tudo ao seu redor parece sólido, contínuo, causal. Mas Bashar nos revela que o que percebemos como fora é apenas a projeção do que está acontecendo dentro. A realidade física não é um espaço externo no qual você viaja, luta, sobrevive, ajeita as peças e tenta controlar os acontecimentos. A realidade física é um estado vibracional da sua consciência. Ela é uma imagem respondendo ao transmissor que você é. Isso significa que tudo que você experimenta, do trânsito ao silêncio, das oportunidades aos desafios, não vem de fora para dentro. Vem de dentro para fora. A consciência projeta, e a realidade reflete. Quando você muda a sua vibração, a realidade muda. Não porque algo fora foi alterado, mas porque a projeção dentro da sua consciência mudou, e por consequência, o reflexo se reorganiza. Você não está dentro de um holograma. O holograma está dentro de você. Bashar diz claramente: a realidade física não acontece para você, ela acontece através de você. Essa frase, para muita gente, é a virada de chave. Porque ela elimina a posição de vítima. Ela elimina o papel de alguém que espera que a vida mude, que algo aconteça, que o universo dê permissão. Você é a fonte do fenômeno. Sua consciência seleciona, ilumina, organiza e molda a experiência, momento após momento.
Quando essa verdade começa a ser compreendida, algo poderoso acontece, o sentimento de impotência desaparece. O medo diminui. A ansiedade perde seu domínio. Porque você percebe que nunca esteve preso em algo. A realidade não é uma prisão, não é uma roleta aleatória, não é uma força superior decidindo seu destino. A realidade é maleável no instante presente. Ela muda conforme você muda. Quando essa verdade começa a ser compreendida, algo poderoso acontece, o sentimento de impotência desaparece. O medo diminui. A ansiedade perde seu domínio. Porque você percebe que nunca esteve preso em algo. A realidade não é uma prisão, não é uma roleta aleatória, não é uma força superior decidindo seu destino. A realidade é maleável no instante presente. Ela muda conforme você muda. E aqui está o ponto mais profundo: se a realidade está dentro de você, todas as versões possíveis de você também estão. Todas as linhas de tempo, todas as probabilidades, todos os futuros, estão em um campo vibracional interno, esperando qual delas você vai ligar com seu estado de ser. Você não precisa chegar lá. Você só precisa assumir a frequência do lá para que ele apareça aqui. Não há distância energética. Não há viagem. Há seleção vibracional. O espectador, nesse momento, começa a sentir o que Bashar chama de empoderamento verdadeiro. Não o empoderamento motivacional, não o empoderamento superficial, mas o empoderamento existencial. O poder de perceber que tudo o que experimenta está acontecendo através da sua consciência. E quando isso é compreendido, você deixa de esperar e começa a escolher. Deixa de pedir e começa a emitir. Deixa de resistir e começa a alinhar. Porque a realidade nunca vem até você, ela emerge a partir de você. Nós experienciamos a realidade física como se fosse contínua, sólida, sequencial e linear porque esquecemos como ela realmente funciona. Esse esquecimento não é um defeito, não é um castigo, não é um erro de design, ele é parte do mecanismo para permitir essa experiência. Quando você entra na vida física, a sua consciência reduz o zoom e passa a perceber as coisas como separadas, como se houvesse um eu aqui e um mundo lá fora. Esse esquecimento da verdadeira natureza da realidade cria a sensação de limitação, de espera, de bloqueio, de estar preso. Bashar explica que esse esquecimento nasce da aceitação temporária das 4 grandes ilusões: tempo, espaço, continuidade e separação. São essas ilusões que te fazem acreditar que existe uma linha do passado levando ao futuro, como se você estivesse preso em uma estrada única da qual não pode escapar. Mas perceba a sutileza: a continuidade não existe. O que existe são quadros separados, realidades independentes, ativadas uma após a outra em velocidade tão alta que parecem um filme contínuo. Você nunca está parado. Você nunca está na mesma realidade. A sua mente foi habilmente configurada para colar esses quadros e gerar a ilusão de continuidade, como um projetor de cinema. Ela faz isso para permitir que você viva uma narrativa. Para que você aprenda. Para que você explore. Para que você sinta evolução, escolha e transformação. Sem a ilusão da continuidade, seria impossível experimentar crescimento, mudança, aventura. A ilusão existe porque você a deseja. A limitação aparente é parte do jogo de descobrir sua verdadeira natureza ilimitada. O problema surge quando você acredita que a continuidade é real. Quando imagina que o passado determina seu futuro. Quando presume que as circunstâncias atuais são definitivas. Quando esquece que a cada fração de segundo você muda de realidade. É aí que nasce a sensação de prisão. Não porque algo realmente te prenda, mas porque o seu modelo mental assume que existe apenas uma versão de você, uma vida fixa, uma linha do tempo imutável. A sensação de que estar preso é apenas uma interpretação baseada no esquecimento da natureza vibracional da existência. E aqui vem a libertação: o esquecimento não é um defeito, ele é uma estrutura temporária. Você não veio para sofrer dentro da ignorância. Você veio para reencontrar a lembrança. Nós estamos agora na fase em que a humanidade começa a lembrar. Começa a questionar o que é tempo, o que é espaço, o que é realidade, o que é consciência. O esquecimento foi uma etapa do jogo, e agora estamos entrando na etapa da revelação.
A sensação de prisão dissolve quando a perspectiva muda. Não é a realidade que muda primeiro, é a clareza que muda. Bashar diz: a limitação é ilusória, mas o aprendizado através dela é real. Você não está preso. Nunca esteve. Você apenas assumiu temporariamente um ponto de vista que faz parecer que está. Agora você está pronto para perceber que a porta da cela nunca existiu, ela era apenas pintada na parede. E quando você percebe isso, algo acontece, o esquecimento começa a dar lugar à lembrança. A lembrança do seu poder criador. A lembrança de que tudo acontece através de você. A lembrança de que você pode escolher a próxima versão da realidade agora. Chegamos ao ponto onde tudo se encaixa, você não vai mudar, você já está mudando, bilhões de vezes por segundo. Essa afirmação de Bashar não é poética, metafórica ou filosófica, ela é literal. O que chamamos de realidade é uma sequência de frames independentes, cada um com uma versão diferente de quem você é, com uma configuração energética diferente, com uma vibração diferente. O que parece movimento, continuidade ou permanência é apenas velocidade. É tão rápido que você interpreta como o mesmo eu. Mas não existe o mesmo eu, existe apenas a sequência de versões. Imagine a realidade como um filme. Cada frame é fixo, independente, congelado. Quando esses frames são apresentados em alta velocidade, seus olhos não enxergam os quadros estáticos, eles enxergam movimento. Assim é sua vida. Você não caminha de um ponto A para um ponto B num universo sólido. Você alinha versões de si mesmo que já estão vibracionalmente disponíveis. Você não cresce no tempo, você se sintoniza em novas frequências, e isso cria a experiência da evolução. Bashar deixa claro, você não precisa aprender a mudar, você já muda. Então qual é o trabalho? O trabalho não é fazer o impossível. O trabalho não é mover mundos. O trabalho não é convencer o universo. O trabalho é simplesmente decidir qual versão de você quer ativar no próximo frame. A sua mudança é inevitável. A sua direção é opcional. O universo não espera de você esforço, espera clareza vibracional. A realidade não exige luta, exige escolha. O ego pensa que tudo é uma continuidade, eu sou a mesma pessoa de ontem. Mas essa é a interpretação criada para permitir a experiência sensorial. Na verdade, você hoje não é a pessoa de 10 minutos atrás, nem a pessoa que começou esse vídeo. A cada microsegundo, você está se convertendo em outra versão do seu ser. A única razão pela qual você sente continuidade é porque muitos desses frames têm emoções, pensamentos, crenças e atitudes semelhantes, e isso gera a sensação de mesmo eu. Mas nunca houve mesmo eu, apenas o próximo eu. E é aqui que tudo muda, você não precisa esperar meses, anos ou décadas para mudar. A mudança já acontece automaticamente. O tempo não é uma barreira. O destino não é fixo. A realidade não é sólida. A única pergunta que resta é: quem você escolhe ser no próximo frame? É como trocar o canal da sua consciência. Você não cria a versão, você seleciona a versão que já existe vibracionalmente. Você muda, e o universo reorganiza o cenário. Você muda, e a linha do tempo se reformula. Você muda, e o mundo responde. Quando essa revelação é absorvida, a vida deixa de ser uma luta e vira uma ferramenta. Você entende, finalmente, que está em um fluxo permanente de transformação. Você percebe que a ideia de estar preso é impossível. Que a noção de bloqueio não existe. Que o universo não está te testando, ele está apenas espelhando a sua vibração. E você reconhece, com clareza e poder, eu não preciso empurrar o universo. Eu apenas escolho a vibração que quero experimentar agora. Essa é a revelação que muda tudo. Você já está mudando, agora pode escolher no que quer mudar. O ego não é o vilão da história. O ego não foi criado para ser seu inimigo. O ego é apenas a interface para que você possa experimentar a ilusão da realidade física. Pense no ego como um equipamento de mergulho. Sem o equipamento, você não mergulha no oceano. Sem o ego, você não mergulha na densidade da fisicalidade. O ego é o mergulhador,
não o inimigo. O ego é a estrutura espaço-tempo. Quando você diz meu ego, você está falando da versão operacional da consciência na densidade física. Não existe diferença entre ego e linha do tempo. Eles são a mesma coisa. O problema nunca foi o ego. O problema é quando o ego tenta assumir funções que não são dele: controle, resistência, medo, manipulação da realidade. Isso é antinatural. O ego foi projetado para ser o copiloto, não o piloto. Quem pilota é a consciência. Quem decide a vibração é o estado de ser. O ego apenas realiza a experiência. Você não precisa matar o ego. Precisa dar ao ego a função correta. Esse é um dos pontos mais essenciais do ensinamento de Bashar, e também um dos mais libertadores. Bashar diz que toda a existência, toda a experiência, toda a realidade física, não física, espiritual ou mental é regida por apenas 4 leis. E o mais surpreendente, essas leis não são conceitos espirituais, não são ideias filosóficas. Elas são estruturas fundamentais da consciência. São como a física da realidade. Se você compreende essas leis, você literalmente entende como tudo funciona. Se você ignora essas leis, a vida parece misteriosa, imprevisível, caótica, injusta. A primeira lei é: você existe. Parece simples demais, mas é um dos pilares da criação. Você existe e não pode deixar de existir. Você pode mudar de forma, pode mudar de dimensão, pode mudar de vibração, pode mudar de realidade, mas você nunca pode deixar de ser. Não existe não existência. Não existe fim. Não existe desaparecimento. A consciência é eterna. Essa compreensão elimina o medo fundamental, porque a existência é garantida. Você não está lutando pela sobrevivência, você está escolhendo experiências. A segunda lei é: o um é o todo, e o todo é o um. Você não está separado da criação. Você é parte da consciência universal, e a consciência universal está presente em você. Não existe você aqui e o universo lá fora. Não existe você pequeno e o cosmos distante. Você é um ponto focal do infinito. O todo se experimenta através de cada parte. Essa lei dissolve a solidão, elimina a sensação de isolamento, cura o sentimento de desconexão. Não existe separação, existe perspectiva. Cada ser é uma janela do mesmo oceano de energia. A terceira lei é a mais prática de todas: o que você emite é o que retorna. Não é a punição. Não é karma. Não é moralidade. É física vibracional. Se você emite medo, recebe reflexos que combinam com o medo. Se você emite confiança, recebe experiências que combinam com confiança. Se você emite insuficiência, o reflexo mostra escassez. Se você emite abundância, o reflexo mostra fluidez. Não porque a realidade te julga, mas porque ela espelha sua vibração. É o Hall of Mirrors em ação. É o espelho respondendo à expressão, não o contrário. E a quarta lei é a mais curiosa: tudo muda, exceto as 3 leis anteriores. Essa lei explica por que a experiência da vida é dinâmica, fluida, surpreendente, expansiva. Tudo pode mudar, porque tudo é vibracional. Tudo é configurável. Todas as versões existem. Todas as probabilidades estão disponíveis. Tudo é escolha. Mas as 3 leis fundamentais, existência, unidade e espelhamento vibracional, nunca mudam. Elas são a estrutura da realidade. Elas são o solo firme a partir do qual tudo mais pode se transformar. E aqui está o que isso significa na prática. Quando você reconhece essas 4 leis, você sai da posição de vítima e entra na posição de criador consciente. Você percebe que sua vida não depende do acaso. Não depende da sorte. Não depende das circunstâncias. Depende da vibração que você escolhe emitir. A realidade não reage primeiro, você reage primeiro. A realidade não define quem você é, você define quem aparece na realidade. E quando essa compreensão se torna viva em você, tudo muda. Não porque algo externo mudou, mas porque você mudou na consciência, e o espelho não tem escolha a não ser refletir a nova vibração.
O primeiro passo para alinhar a próxima mudança não é tentar controlar a realidade, mas sim alinhar-se com a versão de você que já existe naquela realidade. Isso não é teoria metafísica, é uma mecânica vibracional. Se você vibra medo, você acessa linhas de realidade que contêm medo. Se você vibra confiança, você acessa linhas com resultados confiantes. Tudo começa com o estado de ser, não com a ação externa. É por isso que Bashar insiste que ação sem alinhamento é esforço, alinhamento sem ação é procrastinação, mas ação inspirada é movimento quântico. Segundo passo, não force, permita. A mudança acontece bilhões de vezes por segundo, quer você esteja consciente disso ou não. O que você precisa é direcionar essa mudança, não impor. Assim como um surfista não tenta controlar o oceano, ele surfa a onda. Você não controla a realidade, você surfa a linha de teletransporte que já existe. Isso significa soltar a necessidade de controlar coisas externas e começar a regular seu campo interno. Controle interno cria fluxo externo. Terceiro, siga sua empolgação, excite-mente. Bashar explica que a excitação é a bússola vibracional que aponta para a linha de realidade que está mais alinhada com seu verdadeiro eu. A excitação é o mapa. Ela te puxa para a realidade onde sua alma quer estar. Isso não quer dizer euforia eterna, significa seguir o impulso mais alto disponível naquele momento, mesmo que seja algo simples como tomar um café, mandar uma mensagem, estudar algo. Pequenas ações alinhadas criam saltos quânticos. Quarto, abandone a necessidade de evidência imediata. Quando você tenta ver provas agora, você está vibrando na linha que não contém aquela realidade ainda. A prova vem depois da mudança vibracional, não antes. A realidade externa é como um espelho. Você não espera o espelho sorrir primeiro para então sorrir, você sorri antes, e o reflexo aparece. Assim funciona com tudo: dinheiro, amor, saúde, oportunidades, primeiro a vibração, depois a materialização. Quinto, não lute contra a versão que você foi. Muitas pessoas tentam rejeitar sua identidade atual, achando que isso acelera a evolução. Mas rejeitar cria resistência, e resistência mantém você na mesma linha de realidade. A chave não é lutar contra o você de ontem, é expandir para a versão de amanhã. É como caminhar. Você não amaldiçoa o pé esquerdo porque o pé direito está se movendo, você coopera com ambos. Expansão é cooperação vibracional. Sexto, aceite que você nunca fica preso. A sensação de prisão é apenas falta de percepção, não falta de movimento. Você nunca esteve parado, você sempre esteve saltando. A questão é, se você vai saltar inconscientemente, preso a velhas vibrações, ou conscientemente, criando novas. A linha que você deseja já existe. A versão que você sonha já existe. Sua missão não é inventar a realidade, é sintonizar a frequência dela. E quando você sintoniza, o mundo muda, as circunstâncias mudam, as pessoas mudam, e tudo começa a parecer mágica, quando na verdade é apenas mecânica da consciência. Aqui está a verdade mais libertadora de todas: nada acontece com você. Tudo acontece através de você. Você é a causa primária. O mundo físico é apenas o efeito. Circunstâncias não determinam sua vibração. Sua vibração determina as circunstâncias. A vida não reage primeiro. Você reage primeiro. Você define o tom vibracional. Quando você muda sua vibração, você muda de linha do tempo. E quando você muda de linha do tempo, você muda o reflexo. Essa é a mecânica da realidade. Você nunca foi uma vítima de nada. Você sempre foi a origem vibracional da experiência que você está vivendo. Sempre. Cada momento. Cada circunstância. A realidade não te pune. A realidade não te recompensa. A realidade te espelha. A realidade te imita. A realidade te reflete. Você não está preso. Você só estava olhando para o reflexo achando que era ele quem definia você. Vamos voltar ao espelho. O reflexo nunca decide quem você é. O reflexo só mostra aquilo que você já escolheu ser vibracionalmente. Ele não cria você. Ele revela você.
Você muda bilhões de vezes por segundo. O único poder que existe é escolher qual versão de você vai ocupar o próximo quadro, o próximo instante, o próximo salto. A única pergunta que importa é: quem você escolhe ser agora? Porque a realidade vai espelhar essa escolha imediatamente. Você não está preso. Você nunca esteve. Você apenas se esqueceu do quão rápido você é. Você se esqueceu da sua natureza multidimensional. Agora você lembra. E se este vídeo expandiu algo em você, compartilhe. Porque talvez seja o permission slip que alguém precisa hoje. E nesse momento, você pode ser o reflexo de transformação de outra consciência. Respire fundo e escolha. Porque você acabou de saltar para outra versão da realidade.